nome é João Nazareno Pedroso de Oliveira, sou professor de Criminologia, Medicina Legal e Direitos Humanos da Central de Concursos e hoje nós vamos analisar a prova do concurso para a carreira de investigador de polícia, as questões relativas à criminologia. Bom, vamos ler a questão então. A primeira questão: entende-se por etiologia criminal a ciência que estuda e investiga. Temos então várias alternativas e a alternativa correta neste caso é a alternativa C, a criminogênese, que objetiva explicar quais são as causas do crime. Isso se verifica porque etiologia criminal significa etiologia é o estudo das causas. Criminogênese é o estudo da gênese, também estudo das causas, da origem do crime. Portanto, são expressões similares e que estão trazendo a mesma definição, a mesma interpretação. Portanto, resposta correta, a resposta C. A outra questão é a questão de número 52. Os objetos de estudo da moderna criminologia são, se os senhores se lembrarem das nossas aulas, já sabem que a resposta é a resposta B, o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. As alternativas A e C também estão falando de objetos de estudo, porém a alternativa B é mais completa. No entanto, gostaria de chamar a atenção para as alternativas D e E, que estão falando a respeito de causas e consequências com relação ao crime. Lembrando, senhores, que com relação aos objetos de estudo da criminologia, o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, importante lembrarmos sobre o controle social, que pode ser o controle formal, este controle feito pelo Estado, pelas polícias, Ministério Público, Poder Judiciário e administração penitenciária. E o controle social informal, aquele feito pela sociedade civil. O controle que é feito pelos nossos pais, pelos professores, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos colegas de estudo, enfim, pelos líderes religiosos, aquelas pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia. Somos controlados o tempo todo e também controlamos as outras pessoas. Faz parte do comportamento humano dentro de uma sociedade. A outra questão que vamos estudar agora é a 53. A teoria do etiquetamento ou do labeling approach inspirou no direito penal brasileiro a instituição. Então, nós temos como correta a alternativa C, isto mesmo, da Lei dos Juizados Especiais, Cíveis e Criminais. Ao analisarmos a presente questão, nós vamos verificar que a teoria do labeling approach, ela estuda aqueles casos em que o indivíduo cometeu o crime pela primeira vez. Chamamos isso de criminalização primária. E esse crime é um crime pequeno. Quando pequeno, de pequeno potencial ofensivo, os integrantes da teoria entendem que esse indivíduo deva merecer uma oportunidade, uma chance. Até porque existe uma persecução penal, que é aquele trabalho que vai ser verificado pela polícia, aquele trabalho que vai ser verificado a nível do fórum pelo Poder Judiciário. Então, nós vamos ter aí a atuação do Ministério Público. Enfim, o indivíduo vai estar envolvido num inquérito durante a fase na delegacia de polícia e estará diante de um processo penal, um processo crime no fórum. Todas essas instâncias, todos esses momentos
vão, digamos assim, etiquetando, vão estigmatizando aquele indivíduo de uma forma muito grande, com uma repercussão negativa muito grande junto à sociedade, levando-se em consideração que o crime foi pequeno e foi o seu primeiro crime. Então, nesse aspecto, os teóricos do labeling approach, do interacionismo simbólico, entendem que essas causas, primeiro crime e pequeno potencial ofensivo, devam ser tratadas numa justiça que é chamada de justiça restaurativa, onde você faz um trabalho infrator, criminoso, junto com a vítima, procura-se da melhor maneira possível que haja uma reparação aos danos sofridos pela vítima, um trabalho no sentido de que o criminoso reponha, restaure os danos que foram ocasionados e, dessa forma, todos possam sair dali de uma maneira tranquila, até porque os primeiros crimes cometidos por esses indivíduos são feitos no próprio local onde moram, na mesma rua, eventualmente no mesmo bairro, nunca é mais distante do que isso. E fatalmente, vítima e autor do crime vão se encontrar na sequência, nos lugares do bairro, e pode gerar aí um desconforto, uma possível vingança, enfim, coisas que podem ocorrer em razão de um crime pequeno e que foi o primeiro. Então, nesse sentido, a teoria defende que as coisas sejam resolvidas num juizado mais tranquilo, que marque muito menos o autor da conduta, o criminoso, e também cuide da reparação aos danos sofridos pela vítima. Portanto, resposta C. Vamos para a próxima questão, a questão de número 54. São teorias do conflito as teorias. Pessoal, vamos nos lembrar da sala de aula, a aula que tivemos sobre as teorias sociológicas. As teorias sociológicas, elas estão enquadradas numa classificação que tem como ponto de partida o conceito e a interpretação da sociedade. Nós temos um primeiro grupo de teorias que defende que a sociedade organizada politicamente, e aí nós temos o Estado, na verdade trabalha pensando no bem-estar de toda a população, de todo o povo. As teorias que formam parte do grupo que tem esse pensamento são as teorias do grupo chamado grupo consensual. E aí nós temos a Escola de Chicago, a teoria da associação diferencial, temos a teoria estrutural funcionalista e a teoria da subcultura delinquente. No outro grupo, o chamado grupo conflitual, é aquele grupo formado por membros que entendem que a sociedade politicamente organizada, ou seja, o Estado, na verdade governa pensando apenas naqueles que compõem a classe dominante, aqueles que detêm o poder e principalmente o poder do capital. Esses que fazem parte, essas teorias que fazem parte desse grupo este chamado de conflitual, são a teoria crítica, que também é chamada de teoria radical, e também a teoria do labeling approach. Sendo assim, a resposta correta é a alternativa E, que dispõe da criminologia crítica, da rotulação e da criminologia radical. Lembrando que rotulação é o outro nome da teoria do labeling approach. Portanto, e o nome radical é o outro nome dado à teoria crítica. Portanto, esses três nomes fazem parte do grupo conflitual. Resposta certa, alternativa E. A outra questão, a questão de número 55, a corrente de pensamento criminológico
que critica a exibição de cenas em televisão e cinema, de abuso de drogas ilícitas, prática de roubos, sequestros, bem como outras condutas delituosas, alcançando seus protagonistas a status de heróis ou justiceiros, fomentando sua imitação pelas pessoas, principalmente jovens. É a teoria. Vejam, senhores, a operadora dá como resposta correta a resposta A, a identificação diferencial. Ainda que algum autor use essa expressão, a teoria da identificação diferencial, nós entendemos que a resposta mais apropriada seria a resposta da alternativa D, a teoria da associação diferencial do autor o Edwin Sutherland, né? O grande estudioso americano que nos demonstrou duas coisas importantes, que o crime se aprende, né? Se aprende, é estimulado com tudo aquilo que aprendemos com a nossa convivência diária. Da mesma forma que alguém aprende uma profissão, o criminoso é a mesma história. Ele também será criminoso porque vai ocorrer todo um aprendizado. Ele vai estar fazendo parte de um grupo, vai conviver com aquelas pessoas, as pessoas que são criminosas daquele grupo, e vai aprender, num primeiro momento, a fazer pequenos delitos, delitos que mais tarde serão maiores, mais pesados, de maior potencial ofensivo, e dessa forma vão crescendo, né, dentro da criminalidade. Às vezes serão presos, na prisão vão aprender muito mais sobre a criminalidade e, portanto, é todo um processo de aprendizado. E muitas vezes alguém entra nesse grupo e mantém todo esse aprendizado estimulado pela mídia e pelas ações televisivas e de toda a natureza, conforme a tecnologia moderna. Portanto, nós entendemos que a resposta mais apropriada seria a D, ainda que a teoria da identificação diferencial tida como certa possa ser a indicada por algum autor. Vamos passar agora para a questão de número 56. É considerado o pai da vitimologia? Sem dúvida, senhores. Aqui estamos falando dele, né? Benjamin Mendelssohn. Benjamin Mendelssohn é o pai, o patrono da vitimologia. Benjamin Mendelssohn, advogado, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, sensibilizado com os dois grandes genocídios que tivemos no século passado, no século XX. O primeiro, no que diz respeito à Primeira Guerra Mundial, o grande massacre, o grande genocídio cometido pelos turcos do Império Otomano sobre os armênios. Foram dizimados mais de 2 milhões de armênios. O mesmo ocorreu, senhores, na Segunda Guerra Mundial, quando nós tivemos cerca de 5 milhões de judeus, entre os quais também ciganos, eslavos, né? Algumas minorias, e na maioria judeus, que foram dizimados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Portanto, diante desses dois grandes genocídios, sensibilizado, sobretudo pelo segundo, por ser judeu e compreendendo a dor dos irmãos, ele começa um trabalho promovendo conferências a respeito de vitimologia a partir do ano de 1947, e dessa forma começa a sensibilizar as autoridades da época, o mundo acadêmico, os professores universitários, as universidades, enfim, ele começa a conquistar adeptos para esse estudo sobre a vitimologia. E em 1956 lança um trabalho
extraordinário, intitulado Vitimologia, que foi expressado através de algumas revistas científicas da época. E assim, então, é considerado o pai da vitimologia o grande professor Benjamin Mendelssohn. Só lembrando que a alternativa A, Césare Lombroso, é o ícone, o patrono da escola positiva. Rafael Garófalo, sem dúvida, também faz parte da escola positiva. Temos ainda na alternativa C, o Émile Durkheim, um dos expoentes do segmento das escolas sociológicas. E Cesare Bonezana, o ícone, o patrocinador, o fundador da escola clássica. Lembrando que Cesare Bonezana, também conhecido como Cesare Beccaria ou Marquês de Beccaria. A outra questão, pessoal, questão 57, entende-se por vitimização terciária. A resposta certa é a resposta D. A discriminação que a vítima recebe de seus familiares, amigos e colegas de trabalho em forma de segregação e humilhação por conta do delito por ela sofrido. Vamos lembrar que a vitimização primária são os danos, os prejuízos ocasionados pela conduta criminosa em si. Por exemplo, quando você é assaltado, levam o seu carro, o seu relógio, o seu celular e ainda te agridem, podendo inclusive ocorrer uma lesão, uma fratura de ossos da face. Todos esses prejuízos, vitimização primária. Vitimização secundária, também chamada sobrevitimização, também danos e prejuízos, porém, agora em relação à persecução penal. Ou seja, aqueles prejuízos que você vai ter durante a fase do inquérito na delegacia de polícia, durante a fase do processo, no fórum, enfim, todo aquele andamento que é formalizado pelo Estado e que você vai participar, e isso vai trazer um desgaste muito grande na sua vida pessoal. Vai perder aula na escola para poder atender o chamado das autoridades policiais, do fórum, do magistrado, etc. Você vai perder dia de trabalho. Esse vai e vem com relação à delegacia, com relação ao fórum, vai causando uma movimentação, muitas vezes, em termos de boatos, de mal entendido, enfim, tudo isso pode trazer uma estigmatização, algum prejuízo junto à sociedade. De repente, alguma intimidade sua pode ficar revelada por conta desse processo. Tudo isso, então, fica consignado como uma vitimização secundária. E a vitimização terciária é esta que está expressa na alternativa D. Questão número 58. Senhores, um indivíduo que, ao abrir a porta de seu veículo automotor, a fim de sair do estacionamento de um shopping center, é surpreendido por bandido armado que estava homiciado em local próximo, aguardando a primeira pessoa a quem pudesse roubar. Senhores, nesse caso, estamos falando sobre a vítima ideal. Resposta B. Por quê? É aquela vítima que não espera, que está lá tranquila, sossegada, não está estimulando o crime, não está criando uma circunstância, uma provocação para a ação do criminoso. Não, tranquila, na sua vida normal, tranquila, totalmente despreparada, pensando na vida, seguindo os passos normais da sua vida. De repente, quando menos se espera, um criminoso já preparado para agir, chega e comete o crime. Então, essa é a vítima ideal, que não causa nenhum tipo de transtorno. Mas nós podemos ainda pensar
num outro tipo de vítima, que é a chamada vítima provocadora. É aquela vítima que provoca o autor do crime. Num determinado momento, falando certas coisas, quem sabe num diálogo, num bate-papo, começa a ofender, começa a estimular uma resposta criminosa por parte do outro indivíduo. E aí você pode ter um crime, e se isso ocorrer, nós vamos chamar de vítima provocadora. Quando esta vítima ela é mais ostensiva, a ponto de tentar agredir uma pessoa, nessa agressão, como resposta, a vítima da agressão pode responder com um crime, pode cometer um crime, quem sabe um homicídio, enfim. E aí nós temos o tipo de vítima que nós chamamos de agressora. Então, voltando, nós temos a vítima ideal, a vítima provocadora e a vítima agressora. Temos várias classificações de vítimas, mas essa que falamos é uma classificação pura, objetiva, do nosso grande ícone Benjamin Mendelssohn, ok? O patrono, o pai da vitimologia. E temos a seguir a questão número 59. A atuação dos policiais, do Ministério Público e da Justiça Criminal, quando focada em determinados grupos ou setores da sociedade, por possuírem maior risco de praticar o crime ou de ser vitimados por este, constitui programa de prevenção. Senhores, a resposta correta é a A. A resposta seria e é prevenção secundária. Vamos aproveitar e rever, conforme as nossas aulas, o estudo das prevenções. Pessoal, prevenção primária é a prevenção ideal. É aquela em que você vai precisar de um tempo maior, um investimento maior em termos de tempo, um investimento maior do ponto de vista financeiro, é um investimento que você faz com relação às condições sociais, econômicas e culturais de uma população, e você age quando o crime ainda não ocorreu. Por isso chamamos de prevenção primária. É uma prevenção que você começa a fazer agora para ter resultados numa próxima geração, porque é todo um trabalho que leva anos. É preciso que todos participem desse trabalho. Comunidade, as autoridades, os nossos representantes no legislativo, no executivo, no judiciário, enfim, todos unidos para termos uma qualidade de vida melhor. E aí teremos uma prevenção primária. A prevenção secundária, senhores, conforme a resposta A, é aquela prevenção que nós fazemos, é toda uma logística, um conjunto de procedimentos no sentido de que o crime já ocorreu ou esteja na iminência de ocorrer. Então, com relação à população de risco, locais onde você tenha um grande número de criminosos, crimes que já vêm ocorrendo o tempo todo, então isto chama a atenção das autoridades e aí a criminologia indica uma prevenção secundária, ou seja, já ocorreu o crime ou está na iminência, o perigo grande de ocorrer novamente, então aí nós temos que agir rapidamente. Geralmente a prevenção secundária deve ser num período de curto, no máximo médio prazo, porque a situação está sob risco, então tem que se agir de uma maneira mais rápida. E finalmente a prevenção terciária, que é aquela prevenção onde trabalhamos junto ao infrator, junto ao criminoso.
no sentido de obter a sua recuperação. Em outras palavras, todos os esforços no sentido de conseguirmos a reinserção social daquele criminoso, daquele infrator, enfim, a ressocialização. Senhores, finalmente, a questão número 60. O legislador brasileiro, ao dispor sobre as funções da reprimenda pela prática de infração penal, no artigo 59 do Código Penal, o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para reprovação e prevenção do crime, adotou a teoria da. Senhores, a resposta dada pela operadora, e de fato é a resposta correta, é a alternativa E, função mista ou unificadora da pena. Por quê? Porque essa é a resposta que traz uma teoria que tenta estabelecer um equilíbrio entre o castigo e os fins correcionalistas. Ou seja, a pena ela pode ter como objetivo uma ação retributiva, uma ação retribucionista, conforme propunha a escola clássica. Tem também a conotação da defesa social, da prevenção, como previa também a escola positiva. De maneira geral, nós temos medidas que procuram o castigo e temos medidas que promovem a correção do indivíduo para que ele possa ser ressocializado. Esta alternativa E fala de uma teoria que abarca uma função mista, ou seja, unificadora da pena. Ela passa a ter como objetivo não só a retribuição, o castigo, como também medidas que possam pensar na correção e na recuperação do indivíduo. Terminamos, então, a análise das 10 questões criminológicas que fizeram parte do concurso. Nos colocamos à disposição. Foi um prazer estar com os senhores e nos veremos durante as aulas de criminologia, durante o nosso curso na Central de Concursos. Muito obrigado a todos.